Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse livro, Alguma Poesia, de Carlos Drummond de Andrade. Alguma Poesia é o primeiro livro publicado por Carlos Drummond de Andrade em 1930 e é considerado o marco inicial da segunda fase do modernismo. O livro contém 49 poemas, poemas estes que foram escritos entre 1925 e 1927, portanto, escritos na primeira fase do modernismo, embora o livro seja considerado o marco inicial da segunda fase do modernismo. Nós vamos encontrar aqui um Drummond ainda em Minas Gerais, fã do modernismo, amigo de Mário de Andrade, com o qual se correspondia frequentemente, e ele dedica este livro ao seu amigo Mário de Andrade. Mário de Andrade que ficou encarregado pelo Drummond de fazer um orçamento, de pesquisar sobre custo de papel, de impressão, de gráfica, enfim, para editar esse livro. E enquanto o Mário fazia essa pesquisa, o Drummond, por conta própria, ele como era funcionário lá da imprensa oficial, era funcionário público, ele obteve algum desconto lá para conseguir publicar esse livro, e o custo disso ia ser descontado assim, em prestações do seu salário. Depois ele escreve uma carta ao Mário de Andrade, dizendo que já havia publicado o livro e junto com a correspondência envia um exemplar do livro, a minha obrinha, como ele se refere, dizendo que ele havia feito isso por conta própria lá em Minas Gerais e que agora ele já se considerava um cidadão impresso. Carlos Drummond de Andrade era um apaixonado pelo modernismo. Ele incorporou todas as características do modernismo, mesmo sem ter feito parte do movimento daquela Semana de Arte Moderna lá de 1922. Então nós encontramos na obra dele todas as características assim fiéis ao modernismo. Poemas curtos, versos livres, sem a preocupação com métrica, com rima, versos brancos. Nós vamos, como exemplo assim de poemas curtos, nós temos Cota Zero. Olha só a brevidade e a simplicidade do poema. Stop. A vida parou ou foi o automóvel? Ponto de interrogação, terminou o poema. Uma característica brilhante do modernismo, fazer poemas curtos. Outra característica fundamental do modernismo é linguagem coloquial, temas prosaicos, temas assim que a gente encontra no dia a dia, de fácil compreensão. Tudo acaba tendo uma relevância poética, como nesse Cidadezinha Qualquer. Casas entre bananeiras, mulheres entre laranjeiras, pomar, amor, cantar. Um homem vai devagar, um cachorro vai devagar, um burro vai devagar. Devagar as janelas olham. Eita vida besta, meu Deus! Um outro exemplo de temas prosaicos do cotidiano que tudo vira poema. Igreja, tijolo, areia, andaime, água, tijolo. O canto dos homens trabalhando, trabalhando, mais perto do céu, cada vez mais perto, mais a torre. E quem de nós nunca ouviu, no meio do caminho? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Ou então este, quadrilha. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Uma outra característica da poesia de Drummond, da poesia típica do modernismo, o bom humor com coisas cotidianas. Tudo era assunto para virar poesia. Quero lembrar para vocês, aliás,
que o conteúdo desse vídeo você também pode acompanhar na plataforma do Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio. Para chegar até lá, basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, ou então vá no Spotify, Leia Mais com Júlio, podcast, mesmo nome do canal, como está escrito aqui na legenda aqui embaixo, tá? E por último, vamos relembrar as características principais da obra de Drummond neste livro, Alguma Poesia. Então, versos curtos, versos livres, sem métrica, sem rima, sem preocupação com regras. Há uma característica fundamental aqui, o bom humor. É muito interessante ver como ele brinca com as coisas do cotidiano. Temas prosaicos, tudo vira poesia, tudo obtém uma relevância poética, seja a cidadezinha pequena, o ônibus, o cachorro que passa, o brejo, a política, enfim, tudo isso acaba virando poesia. Uma obra leve, assim, universal, maravilhosa de se ler e com um acesso livre, todas as pessoas conseguem entender bem o que o Drummond dizia nessa obra, publicada então em 1930, que apesar de ser marco da segunda fase do modernismo, ela foi escrita pré-segunda fase, foi ainda na primeira fase, onde nós vamos encontrar ainda um Drummond lá em Itabira, em Minas Gerais, influenciado pelo modernismo, da Semana de Arte Moderna, da qual ele não participou, apenas como espectador. E ele desenvolveu uma amizade muito grande com Mário de Andrade, para quem ele dedica esse livro, ok? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. O próximo, Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles. Até!